Você sabe qual é a diferença entre receber conselhos e receber direcionamento de Deus? Entre acreditar e ter fé verdadeira? Hoje vamos desvendar essas diferenças e abrir as chaves para uma vida sobrenatural. Conhecer as promessas de Deus não é o mesmo que acessá-las. Conhecer a Bíblia não é o mesmo que viver a experiência bíblica. Quer aprender como viver o sobrenatural diariamente? Então fica conosco. A jornada sobrenatural, ela é diária e viva. Prepare-se para ativar sua fé e acessar as promessas que Deus libertou para você. O tema de hoje é a chave para acessar o reino. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Parábolas, o canal que tem sempre uma mensagem de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos contextualizar esse nosso tema, né? E dizendo a você que muitos cristãos vivem uma fé superficial, confundindo conceitos e não acessando o que Deus já liberou. Hoje vamos aprender a diferenciar essas coisas e abrir as portas para uma vida realmente sobrenatural, que foi a vida que Deus nos chamou para viver nele. Então, iniciando esse tema que é muito curioso e desperta em nós essa fé, ativa em nós essa fé verdadeira, essa fé calorosa no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar lendo com você o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. E diz o seguinte: enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Olha só, preste atenção nessa primeira frase. Enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo. O que é a figura de um escravo? O escravo é aquele que trabalha na casa do seu senhor, conhece tudo o que tem na casa do seu senhor, mas não tem o quê? O acesso. Ele não tem o acesso. Então, a Bíblia faz aqui uma comparação, diz o seguinte, que o herdeiro, enquanto é menor de idade, ou seja, enquanto é uma criança, enquanto não tem o entendimento, enquanto não conhece a Deus, não conhece as suas promessas, ele vive como um escravo. E tem muita gente que vive durante muitos anos como criança, ou seja, crianças de 60 anos, crianças de 50 anos, crianças de 70 anos, que tem um verdadeiro tesouro, tem uma verdadeira herança e não desfruta dessa herança por falta de conhecimento. A Bíblia nos diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Entende? E eu quero passar com vocês agora o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha só, o verbo está no passado. Ele diz o seguinte: bendito seja Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, nós temos bênçãos para nós lá nas regiões celestiais. Mas não para nós vivermos quando passarmos para o outro plano, não. As bênçãos que estão lá nas regiões celestiais, elas precisam ser alcançadas. E como é que nós alcançamos essas bênçãos? Como é que nós temos acesso a essas bênçãos? Aquilo que nós lemos há um pouquinho atrás aqui. Eu preciso ter conhecimento. Eu preciso sair da imaturidade de um menino para ter o conhecimento e acessar aquilo que já foi conquistado, aquelas bênçãos que o Senhor já nos abençoou nas regiões celestiais. Então eu preciso invadir os céus. Eu preciso, através da minha crença, da minha fé, invadir os céus, através do conhecimento, invadir os céus e buscar aquilo que está nos céus e trazer, chocar com esse conhecimento a minha realidade terrena. Romanos 8, 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Olha só, que promessa maravilhosa, que muitas vezes nós lemos isso aqui e lemos como se fosse uma literatura comum, e não é. Isso aqui é uma promessa. É uma promessa para os filhos de Deus, dizendo que vocês são herdeiros de Deus. Nós temos uma herança
uma herança que foi conquistada para nós, que já está pronta, já está preparada. Sabe aquela pessoa que morre com um bilhete de loteria no bolso, da Mega Sena no bolso, premiado? É isso. É você morrer sem usufruir daquilo que você possui. Só que você não sabe, você não tem o acesso. Então eu preciso criar esse acesso, eu preciso entender qual é o acesso, eu preciso entender o segredo do cofre. Como é que eu faço para acessar? Qual o meu posicionamento para acessar aquilo que Jesus conquistou para mim, para você, para sua casa, para os seus filhos, para a sua geração? Porque eu creio em bênçãos geracionais. Porque bênçãos, elas são derramadas. Então, se Deus derramou uma bênção dele sobre a minha vida, ela vai derramar sobre os meus herdeiros, sobre aqueles que estão debaixo de mim. Eu creio nisso, creio muito nisso. Então eu quero que você vá se apoderando disso tudo que Deus tem falado no nosso coração no dia de hoje. No livro de Mateus, capítulo 16, 19, diz o seguinte: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Olha só, gente. Quer dizendo que vai nos dar a chave. Para que serve uma chave? Para você acessar aquilo que está fechado, aquilo que não é para todos. Então você tem a chave. Toda pessoa entra na sua casa? Não. Toda pessoa liga o seu carro? Com certeza não. Então a chave serve para você acessar a algo que é seu. Então você precisa ter acesso. Diz: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Aqui ele fala de autoridade. Aqui ele fala de autoridade, de conhecimento e autoridade. Deus ser o intercessor. Deus está entre seções, está entre o céu e a terra. Então aquilo que nós ligarmos, a Bíblia fala, onde 2 ou mais se reunirem em nome de Jesus, ele ali estará. Olha só. Que poder é esse? Onde nós estamos ligados. Quando nós ligarmos aqui na terra, será ligado no céu. Quando desligarmos na terra, será desligado no céu. A oração do Pai Nosso, ela fala muito sobre isso. São promessas, são verdades. Só que a gente faz essa oração, mas de qualquer jeito, apenas repetindo. Não. Você tem que conhecer e buscar conhecer cada vez mais, para que você viva a promessa. Você não deve apenas ter um conhecimento psicológico da coisa, né? Um conhecimento natural da coisa. Não é isso. Não é como se você estivesse estudando matemática, estudando física, química. Não. É você conhecer, viver, é mergulhar nessa palavra, fazer com que essa palavra se torne viva, a palavra rema, se torne viva dentro de você. Que ela seja real. Entende? Essa palavra tem que ser real em você, tem que fazer sentido para você falar, cara, é isso que eu quero viver. É isso que eu vou viver daqui para frente. Não importa o que eu já vivi para trás, o tempo que eu perdi para trás. Não, eu quero viver daqui para frente. Eu quero viver essas promessas, que elas sejam reais na minha vida. Aí aqui agora nós vamos ler aqui em 2 Crônicas 7,14. Que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei ou curarei a sua terra. Olha só, aqui tem uma condição. Aqui existe uma condição. É se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se. Então, se você não fizer isso aqui, se você não se humilhar, se você não orar, se você não buscar a face do Senhor, e se você não se converter dos seus maus caminhos, nada disso acontece. Se você não fizer nada disso aqui, o que vem depois não vai acontecer. Então é necessário que eu me chame pelo nome do Senhor, ou seja, eu reconheça o Senhor como meu único Salvador. É necessário que eu me humilhe. O que é se humilhar? É se colocar debaixo da vontade de Deus. É dizer, o Senhor é o meu soberano. Ele é quem guia os meus caminhos. Ele é que dá o destino. Ele é que dá o direcionamento.
Não é a minha rotina diária, é o que está na agenda de Deus. Se a agenda de Deus coincide com a minha agenda, é isso. É eu alinhar a minha agenda com a agenda de Deus. O que Deus tem para mim no dia de hoje? O que Ele tem para mim no dia de hoje? O que Ele quer que eu faça naquele meu lugar de trabalho? O que Ele quer que eu faça naquele meu lugar que eu vou, na minha reunião social? O que Ele quer que eu faça? É eu me alinhar com a agenda de Deus. Entende? Então eu preciso ser chamado como filho de Deus, ser reconhecido como filho de Deus. Eu preciso estar debaixo da sua mão poderosa. Eu preciso orar com Ele, ou seja, me comunicar com Ele. Me expressar a Ele. E ouvir a sua voz. Buscar a minha face, ou seja, estar diante dEle o tempo todo. Não só quando eu estou na igreja aos domingos, nas quartas, na terça, não sei que dia que você vai à igreja. Mas não só naquele momento, mas em todo o momento. A gente não pode ter Deus apenas como um Deus Salvador. Mas eu quero um Espírito Santo que me guie por todo o caminho. Que esteja comigo, que seja meu amigo. Que me aconselhe, que me direcione. Que me dê discernimento diante daquilo que se apresenta ante os meus olhos, ante a minha vida. Então, se eu fizer tudo isso, me converter dos meus maus caminhos, daquilo que eu tenho entendimento, isso aqui não é legal, esse meu pensamento não está legal, esse meu sentimento não está legal, esse meu direcionamento não está legal. Eu cumprir todos esses requisitos, então Deus diz, eu ouvirei a tua voz, porque eu conheço o teu coração, eu ouvirei a tua voz, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra, ou seja, a tua terra vai começar a brotar. A tua terra vai começar a produzir. E você, com certeza, colherá os frutos dessa tua atitude, desse teu posicionamento. Então, um posicionamento gera colheitas. Quando eu me posiciono, a colheita vem. A Bíblia nos diz, em Provérbios 11, versículo 14, o seguinte: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos, a segurança. Então eu preciso examinar e entender de onde está vindo essa multidão de conselhos. E não andar no conselho das multidões, que é totalmente diferente. Entende? Então, quem está me dando, quem está me aconselhando, quem eu escolhi para me aconselhar? Seja ele pastor, presbítero, diácono, enfim. Eu tenho que olhar para aquela vida e ver se aquela vida é uma vida de fé. É uma vida que autoriza ele me aconselhar. Não pelo vasto conhecimento que ele tem, mas sim pelo que ele vive. Porque o que ele vive fala mais alto do que ele prega. Então será que eu estou sendo bem aconselhado? Será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que é aquilo que aquela pessoa tem é o que eu quero para a minha vida? Paulo chega a dizer o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele diz, ele está se usando como referência, como autoridade. Ou seja, olha o que eu faço, olha a minha vida e sede meus imitadores, porque eu imito Cristo. Então, a minha vida é uma direção para Cristo. A vida daquele que está te aconselhando tem que ser uma direção para Cristo. Entende? Não pode estar divergente, não pode ter dúvida. Senão você está sendo aconselhado de forma equivocada. Então eu tenho que saber examinar, discernir se aquele direcionamento é o direcionamento que eu quero para a minha vida. Então é diferente, conselho e direcionamento. O conselho é uma coisa, um direcionamento divino é outra coisa. Acreditar e ter fé. Acreditar é aceitar uma ideia, é aceitar uma opinião. Fé é viver e agir como se aquilo fosse verdade, mesmo diante das circunstâncias. É acreditar mesmo contra aquilo que seus olhos estão vendo. É saber que aquilo vai se realizar porque você está conectado com Deus. Eu ouvi uma vez um pregador falando que quem acessa os céus, quem tem a chave do reino e acessa o céu, governa. Isso é verdade quando a gente vê a vida de José. José recebeu uma promessa lá atrás, junto com seus irmãos lá, ele recebeu uma promessa
e que os feixes se inclinavam. Isso mostrava que aqueles irmãos e a família dele iam se inclinar diante dele. E pronto, ele recebeu aquela promessa. Mas não viveu aquela promessa imediatamente. Teve um longo e doloroso e cheio de sofrimentos o caminho de José, até que ele se tornasse governador do Egito. Então eu preciso entender que há a promessa, mas há o processo até que aquele garoto se torne um governador. Todo aquele processo fez aquele garoto se tornar um governador. Todas aquelas injustiças, todo aquele caminho que ele percorreu, fez aquele jovem se tornar um grande governador. E por que ele se antecipou nas colheitas? Porque ele ouviu os céus. Entende? Olha só, quem acessa os céus governa. Por que ele governou bem e dominou todo o território? Porque ele ouviu os céus. Então, quanto mais disponível você está para ouvir os céus, mais certo você governará a sua vida, a sua casa, o seu trabalho. Você regerá, porque nós fomos chamados para sermos governadores e sermos sacerdotes. Não fomos chamados para viver de escapes, pedindo escape o tempo todo. Não, eu fui chamado para governar. Eu fui chamado para profetizar, para declarar, para ter autoridade sobre a terra, sobre tudo aquilo que me cerca. Foi para isso que nós somos chamados. Estar na igreja é diferente de se tornar a igreja como um corpo vivo e manifesto do reino na terra. Conhecer promessas é diferente de acessar promessas. Eu posso conhecer a Bíblia toda, conhecer a sua hermenêutica, a história bíblica, mas não substitui a experiência viva e pessoal com Deus. Eu não estou dizendo que a primeira parte não é importante. Não, é importante sim. Você conhecer a Bíblia, conhecer a hermenêutica, conhecer a história bíblica é importante. Mas você manifestar o reino de Deus, manifestar essa palavra na sua vida e naquilo que está ao teu redor é incomparável. Porque é você trazer os céus para a terra. E acreditar em Deus é viver como se Ele existisse e não como se Ele não existisse. Porque tem muita gente que diz que acredita em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Racionalizam tudo. Tudo é fruto da força do seu braço, é tudo da força do seu conhecimento, é tudo aquilo que ele adquiriu nos seus estudos, nos seus livros, sabe? É conselho de pessoas, é ideia de pessoas. A pessoa não se coloca disponível para viver o extraordinário, para viver o sobrenatural, para buscar viver a orientação de Deus nas mínimas coisas. Ou seja, eu estava compartilhando essa semana, falei com um amigo, falei, cara, não é o fato de eu poder comprar que eu vou comprar. Ou eu só vou pedir a Deus quando eu não tenho recurso para comprar. E quando eu tenho para comprar, eu peço a Ele orientação para dizer, devo comprar, não devo comprar? Devo me associar, não devo me associar? Devo ir, não devo ir? Entende? Porque depois você, quando dá um passo desse sem consultar a Deus, você pode estar entrando num caminho errado, numa porta errada, acessando uma porta errada, e depois vai pedir escape. E Deus diz, olha, você não me consultou para entrar. Entende? Então eu preciso consultar a Deus para evitar esses deslizes, para evitar esses descaminhos. Eu preciso estar no centro da vontade. Eu preciso estar com a minha agenda alinhada à agenda de Deus, com o meu caminho alinhado ao caminho de Deus. Então eu preciso pedir direção. Por isso é orar, é meditar de dia e de noite, é orar sem cessar. É isso que a Bíblia manda, é essa comunhão. Deus, desde o princípio, Ele busca a comunhão. Diz a Bíblia lá em Gênesis, que diz que toda viração do dia, em toda viração de dia, o Senhor vinha para conversar, para ter comunhão com a sua criação. É desejo de Deus ter essa comunhão. E nós não podemos quebrar isso, nós podemos romper isso. Se nós queremos ter uma vida abençoada, uma vida que acessa o céu, eu não posso romper isso. Eu tenho que viver
essa vida, me submeter. Então eu preciso me submeter, como diz lá em Crônicas 7, 14, que nós lemos ainda há pouco. Eu preciso me humilhar, eu preciso orar, buscar a face e me afastar dos meus maus caminhos. Porque todas as bênçãos virão sobre a minha vida. Porque eu estou posicionado em Deus. Eu vou conseguir ter acesso a Deus. Eu vou estar portando a chave que acessa o reino dos céus. Né? Como diz lá Mateus, eu lhes darei a chave do reino dos céus. Mas vai dar para quem? Para quem tem intimidade. Só pode entrar na tua casa quem tem intimidade com você. Imagina você dar a chave da sua casa para alguém. Para quem você dá a chave da sua casa? Para quem você dá a chave do seu carro? Para quem você tem intimidade, mais ninguém. É aquele que pode acessar. E quando você entra na casa, você tem acesso às coisas da casa. Entende? Então, quando você acessa o reino, você tem acesso às coisas do reino. Olha que maravilha, que chave poderosa é você acessar o reino e ter acesso às coisas do reino. Se você não tem a chave, você não tem acesso às coisas do reino. Então, em primeiro lugar, eu preciso ter a chave para eu ter acesso. Porque Deus me deu a chave. Ele viu o meu posicionamento, Ele entendeu o meu coração, Ele está lendo o meu coração, Ele está entendendo o meu coração. Ele sabe o sacrifício que eu estou fazendo para acessar o reino dos céus. Então, quando a chave é me dada, quando a chave a mim é dada, eu tenho acesso ao reino dos céus. E para ter acesso ao reino dos céus, eu preciso ter intimidade, desenvolver essa intimidade com o Senhor. Você veja lá no princípio, lá em Números, né, que o povo andou no deserto por 40 anos. E a grande maioria não acessou as promessas. Por quê? Eram reconhecidos como o povo de Deus, mas não acessaram a promessa. Porque não creram, não se alinharam, murmuraram. Apenas Josué e Calebe acessaram. Os mais antigos, os mais idosos, as pessoas que, né, deveriam ter mais vivência e experiência com Deus, não tinham. Por isso não acessaram. Porque não creram. Então, quando eu não creio, eu não tenho acesso à promessa. Quando eu não me posiciono, eu não tenho acesso à promessa. A promessa de mim, a promessa está ali, mas eu não tenho acesso, eu não consigo a chave, porque eu não me posicionei, eu não acreditei, eu não me humilhei, não me submeti, não orei, não busquei a face, e por isso eu não tenho acesso à promessa, eu não tenho acesso à chave. Diz lá em Números 14, versículo 30, nenhum de vocês entrará na terra, com mão levantada eu jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Por quê? Porque eles creram, eles acreditaram, se posicionaram, não se assustaram com o que estava diante dos olhos dele. Não, eles simplesmente creram que Deus era poderoso para derrotar os gigantes, para dar-lhes a terra prometida, conforme prometeu. Porque eles sabiam o seguinte, olha só, se Deus prometeu, já está consumado. Já está consumado. Como vai acontecer eu não sei, mas já está consumado, porque Ele me prometeu. É assim que funciona. É essa a dinâmica da fé. Então a gente vai ter certeza de que nem todos vão alcançar as promessas. Porque caminhar sem direção, você se cansa, você fica estagnado. Agora, quanto tempo a tua vida está assim? Dessa mesma forma e nada muda. E leva até a morte espiritual. Sem alcançar o destino, sem alcançar as promessas que Deus prometeu para você. Mas quando somos direcionados pelo Espírito Santo, o nosso caminho é sustentado e guiado pelo próprio Deus. Como diz lá em Romanos 8,14. Diz lá, porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E se são filhos de Deus, têm acesso às promessas. Se tem acesso às promessas, porque tem intimidade, tem a chave do reino. E tudo isso me será acrescentado, porque eu tenho acesso às coisas do reino. Eu tenho a chave, me foi dada a chave, porque eu me posicionei, eu resolvi me posicionar. E não apenas frequentar a igreja, não apenas estar na igreja, não. Eu me decidi
me posicionar sendo a igreja viva de Deus, sendo a palavra de Deus, que rios de água viva jorrem do meu interior. Então a minha pergunta é, o que é mais seguro? É você estabelecer uma rotina, um plano baseado naquilo que você conhece? Ou você ter uma jornada de riscos com Deus? A gente pode levar isso para a passagem que os discípulos estão no barco e de repente eles avistam um vulto lá na frente, eles falam, é um fantasma, e Pedro diz para Jesus, olha, se for você mesmo, faz-me ter aí contigo. E Jesus disse, então venha. E Pedro então se direcionou sobre o mar, contrariando a lei da gravidade, andando sobre o mar. E os demais discípulos ficaram a olhar abismados de dentro do barco. Entende? Então um resolveu viver, arriscar com Deus. Arriscar nessa jornada de fé e dar o passo para fora do barco. Os outros ficaram a olhar, não acessaram, não vivenciaram essa promessa. Conheciam Deus, andavam com Cristo, mas não vivenciaram essa experiência. Entende? É um risco. Imagina como estava o coração de Pedro, mas ele confiou na palavra. Claro que depois ele olhou para baixo, temeroso, desceu, mas o Senhor o resgatou. Mas ele vivenciou aquela experiência que nenhum deles, por mais que tenham visto, não experimentaram. Então até quando você vai apenas ficar vendo, sem experimentar? Até quando você quer uma vida dentro do barco e não fora do barco com Jesus? E eu quero deixar para você uma chave. Então eu quero deixar para você essa palavra que está em Romanos 12, versículo 2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha só, ele está dizendo para a gente não se amoldar a esse padrão que já existe aí. Para nós sermos diferentes, para transformar, é uma nova forma. Não é se amoldar. Se amoldar é, eu deixei de falar palavrão, deixei de fumar, deixei de beber. Pronto, já amoldei meu comportamento. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer uma transformação, ou seja, uma forma nova. É uma nova forma de viver. Se você vivia pelo natural, agora você vai viver pelo sobrenatural. É transformar. Não é amoldar. Não se amoldem ao padrão. Não é se amoldar ao padrão desse mundo. Não vou me amoldar aqui, vou dar meu jeitinho aqui. Vou botar uma roupinha de crente, vou botar a Bíblia embaixo do braço, vou torcer o pescoço, né? E eu já me amoldei. Falam aleluia, glória a Deus, já me amoldei. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer uma transformação pela renovação da mente. É do entendimento, é do coração, a renovação. Para que você possa experimentar. Senão você não vai experimentar. Se você não transformar, você não renovar a tua mente, você não vai experimentar. Então eu preciso transformar, renovar para experimentar. É algo novo. Não é para você viver como vivia antes. Não é viver de uma vida natural, como os outros vivem. Não, é uma vida sobrenatural. É aquilo que Pedro experimentou, renovou, experimentou ali. Aquilo que Deus preparou. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, que você viva pela fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo vive pela fé. É isso que Deus quer o tempo todo. O meu justo. Se você é justo, se você quer agradar a Deus, é uma vida de fé. Não é uma vida natural. É uma vida de fé que agrada a Deus. É o meu justo que vive pela fé. Se não for para viver pela fé, viver na vida natural, fica aqui fora. Entende? Então a pergunta para nós finalizarmos esse nosso bate-papo de hoje é o seguinte: você tem vivido pela fé ou apenas acreditado que ela existe? Você tem buscado o direcionamento de Deus ou apenas os conselhos humanos, vivendo na base das suas agendas? Não se contente em conhecer as promessas, viva-as.
Não seja apenas um espectador, mas torne-se parte ativa do reino. Então eu quero saber se você pegou essa chave. Qual dessas diferenças mais impactou você? Como você tem buscado viver essa experiência bíblica? Então compartilhe aqui nos nossos comentários se essa sua jornada, se esse bate-papo fez sentido para você no dia de hoje. Então, se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Parábolas, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e conte aqui nos seus comentários o que Deus falou com você hoje. E até o próximo vídeo.